Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Estamos aqui, então, de volta com o nosso assunto, emancipação da alma. E nós encerramos a nossa conversa aí há 2 semanas eu não vim, né? Então, nós encerramos com esse slide aí, falando sobre aquela questão dos lugares, que aqueles sonhos bizarros que a gente tem, com paisagens que não são da Terra, ou pelo menos que a gente não conhece tudo, né, da Terra, mas que nunca a gente imaginaria ser da Terra, e coisas que a gente faz que a gente juraria que nunca fez, e o que é aquilo, não se imagina daquela forma. Aqueles encontros que nós citamos aqui, muitas vezes nós sonhamos com pessoas que não conhecemos muito, que moram até perto, a gente até conhece de vista, e, no entanto, nos nossos sonhos são íntimos. A gente os vê como amigos muito antigos, né? E muito ligados a nós, e a gente se surpreende com isso, que a gente acorda e fala, mas como é que eu fui sonhar com essa pessoa, né, com tanta intimidade, já que eu só conheço de vista nesta encarnação. Mas nós não estamos aqui nas primeiras, a gente já está aqui há milênios e milênios, não sei quantas, inúmeras encarnações, e aqueles com os quais nós convivemos, provavelmente, fizeram parte da nossa história aí em outras experiências. Então, essa foi a nossa conversa da última semana, que estivemos juntos, e vamos para hoje. Continuando nesse assunto importante sobre sonho, né? Que eu digo muito, muito, muito importante, porque a ciência não conhece nada dele. Fica, né, pesquisando e vai chegar a um ponto, com certeza, mas ainda não se sabe muito, e nós, como os próprios espíritos falam, não conseguimos responder a simples pergunta que uma criança faz para nós. O que eu faço durante o sono? Né? Então, realmente, o espiritismo tem essas respostas. O sono liberta parcialmente. Por que parcialmente? Porque nós estamos encarnados. Então, embora a gente entre numa dimensão espiritual com o nosso perispírito, que é o corpo que a gente leva quando nós encarnamos, mas nós estamos encarnados e temos um corpo físico. E estamos imantados a ele pelo magnetismo, né, que é simbolizado aí pelo tal cordão magnético que os esotéricos falam, né? Kardec não fala sobre cordão magnético, mas algumas obras, né, da biblioteca espírita usam esse termo, mas Kardec não fala isso, apenas que estamos imantados magneticamente com o corpo, que o corpo está vivo. Então, falamos sobre a possibilidade de morrer dormindo, que não existe. Ninguém morre dormindo. Acorda, qualquer probleminha que der, qualquer dor, qualquer incômodo, o espírito está no corpo e ele que vai comandar tudo o que acontece ali no corpo, e vem comandando todo o tempo, e não deixaria de comandar a sua libertação maior, que é a morte do corpo físico. Então, né, o sono, por isso que ele liberta parcialmente, só liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente, também, porque são momentos que ele passa na dimensão espiritual, quando o corpo está dormindo, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Só que, acontecendo a morte, ele não estará mais imantado a um corpo físico, mas a situação dele na dimensão espiritual é a mesma que ele fica quando o corpo está dormindo e ele se emancipa do corpo. É igualzinho. Porque essa imantação magnética que existe com o corpo não o diferencia nas atitudes na dimensão espiritual, e sim
na questão dele deter em si um pouco desse eletromagnetismo que dá a ele uma espécie de aurazinha luminosa que não tem a ver com evolução espiritual. Tá? É do corpo, é o magnetismo que está ali atuando, porque o corpo contém e o perispírito também. Só que depois que o corpo morre, ele não tem necessidade de se fazer presente dessa maneira, porque ele está desencarnado na dimensão espiritual. Mas a gente não pode esquecer que o corpo que a gente leva, que é o perispírito, ele é um aglomerado de fluidos eletromagnéticos. Ele é material, só que quintessenciado, né? Que fica na Terra quando o espírito, vencendo todas as suas etapas num plano de provação e expiação, ele adentra a uma dimensão espiritual que vai levá-lo a uma encarnação em um mundo melhor. Podemos até já ensaiar isso nas próximas encarnações nossas aqui na Terra. Porque bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra, e os pacíficos. Então, aqueles espíritos que conseguirem melhorar a si mesmo, que conseguirem uma reforma íntima, que entenderem que precisam de fazer o bem, que o bem é o único objetivo da vida, ele herdará a terra que Jesus prometeu, a terra prometida. Qual é a terra prometida? É uma terra melhorada, uma terra que vai ser um planeta regenerador, onde o mal não vai imperar. Para que o mal não impere, os espíritos não podem ser inferiores, carregados ainda de paixões. Alguns sim, porque não vai ser a maioria, que vai ser bom, mas vai ser a inversão do que a Terra é hoje. A Terra, hoje, o mal impera, tem bons exemplos do bem, mas não é uma maioria. E isso vai se inverter quando a Terra, né, passar para esse plano regenerador. Aliás, está passando. Aí todo mundo fala assim, mas sempre a gente ouve falar que a Terra está passando, não vai passar. Ela está passando desde que ela foi criada, porque o processo evolutivo não para. Né? O progresso é uma lei divina. Só que agora ela está chegando muito próximo, muito próximo. Então, é o que a gente fala, nós estamos vivendo um período extraordinário na Terra, de muitas oportunidades de redenção, de reforma íntima, vendo o que está acontecendo na Terra, vendo as atrocidades que estão acontecendo, as pessoas não estão mais se importando, estão um problema sério, mas é porque é a última oportunidade que Deus está dando a todos nós, aos espíritos todos, para que possam fazer a sua redenção. Aquele que não fizer, não voltará para cá. Não voltará para a Terra. Assim? Assim? Não voltará para a Terra. Né? E a gente tem que se esforçar para poder voltar. Que a gente fala assim, Deus me livre, eu não quero mais voltar para essa Terra. Mas voltar para cá vai ser um privilégio. Porque só voltarão para cá aqueles que já não forem mais bélicos, que não tiverem mais o mal enraizado em si. Não seremos perfeitos ainda, né? Quem tiver nessa situação. Mas já estará merecendo um plano melhor, porque não é mais aquela pessoa, aquela alma que depredava, que destruía, que entendeu que o bem é o único objetivo da vida. Então, nós estamos aí vivendo realmente um momento de muita oportunidade. Por isso eu digo, um momento extraordinário, um momento muito importante na nossa caminhada evolutiva, né? Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes, né? E o que é sonho inteligente? Às vezes a gente pensa assim, mas só os gênios, né? Como a gente vai ver aqui, não são só os gênios. Quantas pessoas que são criativas, outras que estão resolvendo problemas dentro de casa, que estão com algum problema, sonham com uma situação de encontro na dimensão espiritual, onde recebem orientações, não acordam com muita consciência do que se passou, mas acorda sabendo que teve algum encontro, alguém que lhe explicou alguma coisa e aquele problemão parece ser pequeno,
diante do que se imaginava. Então, isso é porque encontramos com o nosso anjo de guarda, com espíritos bons que nos orientam, que nos norteiam o caminho a seguir, né, que nos aconselham. Aí depende da gente querer. Então, é um sonho inteligente esse também, né? Agora, temos sonhos muito inteligentes, né? Bastante. Esses espíritos, quando dormem, esses espíritos muito já inteligentes, quando dormem, procuram sociedade dos que lhes são superiores. Porque o interesse deles é aprimorar seu conhecimento, é ampliar os horizontes, né, do seu pensamento e também trabalhar para melhorar a atividade que ele está desenvolvendo. Tem até uma passagem que eu não encontrei a fonte. Eu tenho ela escrita, mas eu não encontrei a fonte, eu não posso trazer assim com certeza. Mas eu li e não é algo desconhecido, porque eu já ouvi isso também de outras pessoas, que Einstein estava com muita dificuldade de fechar a sua teoria, a teoria da relatividade, as curvas, né? Os buracos de minhoca para passar, ele estava com muita dificuldade, ele não estava conseguindo e faltava muito pouco para que ele fechasse a sua teoria. E ele, naquela preocupação, naquela vontade, né, de acertar, porque ele era um grande cientista, uma pessoa, né, de uma humildade enorme e uma competência assim maravilhosa. Ele relata para um amigo depois que ele fechou essa teoria, que ele pareceu ver, de repente, como que o universo funcionava. Então, ele teve, quando ele estava naquela ansiedade de descoberta, de fechar a teoria dele, ele teve uma visão, ainda que rápida, de algo que o levaria a fechar a sua teoria. Então, ele pôde ver o que faltava para ele fechar a sua teoria. Isso foi num momento que ele diz que ele deu uma relaxadinha, falando para um amigo que ele estava tão cansado de pensar e de tentar descobrir, que ele deu uma baixa aí na sua atividade mental e pareceu que ele estava sonhando com o movimento do universo. Isto eu não encontrei fonte segura para trazer, mas eu já li em alguns lugares essa experiência que ele conta para alguns amigos. E é plenamente possível isso, porque isso é exatamente o que acontece nos sonhos, né? Então, esses espíritos, quando dormem, procuram sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos, deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo, né, que fala que a gente morre todos os dias. E morre nesse sentido de entrar numa dimensão que é nossa, é onde a gente vive. Essa casa, que é a Terra, é uma passagem, né? É um hotel, é uma pousada, onde nós estamos aprendendo muita coisa, mas não pertencemos a esse mundo. Tanto que nós não levamos daqui o nosso corpo, porque ele não é nosso, ele pertence à Terra, do material da Terra. E nem sequer o perispírito, porque ele vai ficar conosco até que a gente não precise mais de reencarnar aqui. Porque a hora que a gente for reencarnar em outro plano, nós vamos descartar esse tipo de material aí que compõe o perispírito dos espíritos encarnados na Terra e vamos fazer o nosso perispírito, vamos formar o nosso perispírito com o material oferecido pelo planeta no qual nós vamos reencarnar. Então, nem o perispírito, o material do perispírito vai conosco, né? Ele vai ficar aqui porque ele pertence à Terra. Bem, aqui eu trouxe aqui para a gente estudar algumas experiências interessantes, tem umas 3 aqui, uma experiência interessante, através do sonho, né, que foram adquiridas através do sono. Uma delas
eu também não encontrei uma fonte para dizer para vocês, é isso, mas também existe, que foi a descoberta da insulina. O cientista encarregado, que ganhou inclusive o prêmio Nobel por isso, ele tinha um assistente que era um estudante de medicina. E eles sabiam como fazer, mas não sabiam como adquirir esse material. Então, esse estudante, num desligamento assim, de um cochilo, que não foi também um sono grande, que, aliás, essas coisas não acontecem no sono profundo. Então, ele teve um sonho que alguém falava para ele que ele pegasse cães, ligasse os canais pancreáticos dos cães e extraísse o que tinha lá. Não ia matava os cães, não, só extraía o que eles produziriam. E aí, isso aí é a descoberta da insulina. Então, não são todos os biógrafos que contam isso aí, né? Mas parece que também isso foi fato quando isso ocorreu, porque esse estudante que falou para o seu mestre, né, o cientista encarregado, como que eles iam conseguir, né, a insulina dessa forma. E ele contou que foi num cochilo, um sonho que ele teve. Provavelmente foi mesmo. Mas eu não encontrei fonte. Mas dessas histórias aqui, a gente tem fonte em qualquer lugar. Se vocês abrirem o Google, vocês vão achar. Então, olha só. O químico alemão August Kekulé foi um dos pioneiros da química orgânica teórica. Dedicou-se intensamente aos estudos das ideias que ele mesmo formara das valências dos átomos e da natureza de suas ligações, e com isso levaria à estrutura do benzeno. Ele já sabia 6 de carbono, 6 de hidrogênio, só que não fechava essa conta, porque eles trabalhavam com estruturas abertas, então não fechava de jeito nenhum e não conseguiam nada de forma nenhuma, e ele trabalhando nisso. De repente, o que acontece? Então, segundo as suas próprias palavras, certo dia, ele estava escrevendo seu livro-texto quando voltou sua cadeira para a lareira e começou a dormir. Ele passou a ter um sonho em que ele via os átomos como que dançando na sua frente, e os grupos menores ficavam mais para trás. Então, no sonho, ele visualizou exatamente o que ele imaginava ser a fórmula do benzeno, só que ele não sabia como fazer isso, né? Então, ele distinguiu cadeias longas girando e torcendo-se como cobras. De repente, uma imagem aqui não cortou aqui para nós. De repente, ele viu como se fosse uma cobra mordendo a sua cauda, e nisso ele visualizou uma imagem que poderia ser a que ele estava precisando. Então, olha só, quando ele acordou, passou a colocar esse sonho à prova no mundo real. A disposição dos átomos da molécula de benzeno seria semelhante à daquela cobra que mordia a sua cauda, ou seja, formaria um ciclo de forma hexagonal. Aqui foi o que ele viu no sonho dele, a cobra mordendo a própria cauda, fechou em cima, né, de maneira hexagonal, que não tem, nem está aqui dessa forma. Aí visualizou isso aqui no sonho. Então, ele lembrou dessa visualização, e isso aqui é exatamente a fórmula do benzeno. Eles trabalhavam com estruturas abertas, só que era só fechar. Porque aqui tem 3 de carbono e 3 de hidrogênio, só que eles não trabalhavam com estruturas fechadas, então não conseguiam descobrir. E quando ele viu isso no sonho, quer dizer, ele teve ali uma ajuda, né, de espíritos que estavam também interessados nesse trabalho. Aí vem aqui uma observação muito boa de Pasteur.
No campo da observação, o acaso favorece apenas a mente preparada. Quantas vezes a gente passa por alguma coisa e não vê nada naquilo ali? Passa uma pessoa interessada, um cientista, alguma coisa, vê aquilo, ele logo dá um estalinho para alguma coisa que ele está desenvolvendo. Então é assim com qualquer pessoa que é uma pessoa criativa, né? Às vezes, quando a gente vê assim, umas pessoas que estão paiando alguma coisa no lixo, a gente fica imaginando, meu Deus, que essa pessoa está mexendo no lixo. Ele não está vendo lixo ali. Ele está vendo ali, às vezes, uma obra de arte, algo que ele pode desenvolver com aquilo que está ali, porque ele tem olhos para ver. Então, ele tem uma mente preparada para isso. Né? Grandes obras de arte são feitas com material totalmente descartável e que ninguém acha que aquilo ali vai servir para alguma coisa. Né? Então, serve. E assim são todas as pessoas que estudam em todas as áreas, que são auxiliadas pelos espíritos nesses momentos de desprendimento, quando entra de igual para igual, como aqueles espíritos que estão na dimensão espiritual. Foi assim também com a descoberta dos aparelhos que faziam que a gente ouvisse a voz dos espíritos através das gravações. Né? Aquele que estava desenvolvendo isso aqui na Terra teve sonhos que o ajudaram a desenvolver, mas ele não terminou a sua obra. Ele morreu antes. Mas quem foi que inaugurou isso? Foi ele, quando desencarnou, que aí foi concluída a obra pelos escritos que ele deixou, e ele foi a primeira voz a ser ouvida do além, no aparelho que ele desenvolveu aqui na Terra. Então é maravilhoso, esse mecanismo é maravilhoso. Então, quando a gente ouve dizer que a morte é um horror, a morte é a libertação da alma, para que ela possa livremente continuar o seu trabalho. E aqueles que estão além da morte estão auxiliando aqueles que ainda estão aqui nessa escola. Agora, isso é para todo mundo? Claro que não, né? Porque, como diz Pasteur, precisa ter uma mente preparada. Então, esses espíritos precisam estar um pouco evoluídos. Já entenderam a necessidade do bem, das descobertas, para que a humanidade evolua como é a vontade de Deus quando instituiu aí a lei do progresso. Biógrafos contam que fatos interessantíssimos, esses fatos aqui, ó. Biógrafos contam que o inventor Thomas Alva Edison pouco dormia, mas tirava vários cochilos ao longo do dia, segurando bolas de aço nas mãos, para que despertasse assim que entrasse em sono profundo. Ele não se deixava entrar em sono profundo, porque ele precisava do que ele sonhava. E se ele entrasse em sono profundo, ele não ia lembrar. Muitas vezes a gente sonha. Quando a gente acorda de manhã, a gente quer lembrar e não consegue. Fala, meu Deus, mas eu tenho certeza que tem uma cena aqui que eu não consigo lembrar. A gente quer anotar e não consegue. Parece que os nossos sonhos é um livro faltando um monte de página. Mas por quê? Porque essas situações, esses encontros, essas visualizações, elas acontecem na primeira fase do sono. Na segunda fase, que entra o sono profundo, é quando a gente descansa de verdade, baixa a atividade intelectual. Então, a gente não está em tanta atividade assim nesse período. Por isso que muitas pessoas que não dormem direito ou não dormem, elas ficam muito cansadas, ficam até com problemas de saúde, porque elas não conseguem relaxar, elas não conseguem dormir de verdade. Aí fica lá o corpo precisando de trabalhar fora, né, da atividade do dia e não consegue fazer tudo. Então, algumas pessoas adoecem e por conta disso aí. Então, o sono profundo, ele faz realmente o corpo descansar. E a alma fica livre para fazer suas atividades, mas aí o cérebro não registra o que está se passando com ela.
Não é que ela não esteja aprendendo, ela está tendo contato e aprendendo muito. Mas como o corpo está num sono profundo, ele não registra. Só se for extremamente necessário, e isso aí o próprio espírito se encarrega disso, né? Então ele não queria passar da primeira fase do sono. Então ele segurava a bola de aço, porque quando entra no sono profundo, há um relaxamento muscular, a bola caía. No que ela caía, ele acordava. Aí ele conseguia lembrar de tudo que ele sonhou naquela fase ali, né? Seu rival, Nikola Tesla, ele foi assistente de Edison, mas parece que houve aí um desentendimento entre Thomas Edison e Nikola Tesla, e eles se separaram. E o Nikola Tesla era um gênio, talvez até maior que o próprio Edison. Mas ele enveredou por um caminho que ele era extremamente persistente, sem analisar, de repente, aquilo que ele estava fazendo, e acabou que não deu muito certo, mas ele foi o criador da corrente alternada. Então, ele é realmente um gênio, ele foi um gênio aqui. E ele também fazia isso, ele tinha essa mania, né? Seu rival, Nikola Tesla, adotava estratégia semelhante, assim como o pintor surrealista catalão Salvador Dalí, que descreveu no livro Os 50 Segredos Mágicos para Pintar, técnica para dormir sem dormir, com a soneca segurando uma... faltou um pedacinho aqui. Ele ficava vigiando a soneca, segurando uma chave. Então, ele só tinha uma sonecazinha, segurava uma chave, e quando ela caía no chão, eu tirei isso aqui direto da fonte, e aí, às vezes, quando passa, né? Para mim, estava dando direitinho, mas depois que a gente faz a edição, às vezes sai errado. Então, nesse caso aí, essas personalidades, isso era fato mesmo, tá na história, os biógrafos anunciam isso aí. Então, o Salvador Dalí, que é... Esse negócio aqui eu preciso ligar. O meu friozinho está indo embora e eu estou ficando triste. O Salvador Dalí era um gênio da pintura. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada pela obra de Salvador Dalí. Amo a obra dele. E ele dizia que ele pintava o que ele via no sonho. Aí a pessoa fala, mas a pessoa sonha, o que imagina é doido mesmo. Todos os quadros de Salvador Dalí são extremamente significativos. Não tem nada de doido ali. São extremamente significativos. A obra dele é muito especial, muito. Ele é o comandante do surrealismo e a obra é maravilhosa. E ele fazia isso porque ele via, nessa primeira fase do sono, a paisagem e ele ia lá e reproduzia. Né? Na época, ele falava isso, né? E na época falavam que ele não era tão grande assim, que ele só copiava. Aí ele falou, quem sonha? Quem imagina? Você? Está imaginando meu sonho? Então, claro que não, era ele. Então, ele foi um gênio da pintura e eu acho espetacular a pintura dele. Né? Então, ele escreveu esse livro aí, Técnicas para Dormir sem Dormir. Quer dizer, não dormia, né? Ele não dormia. E ele passava, então, por essas fases. Agora, como que ficava a situação orgânica dele, isso aí nunca importou para ele nem para nenhum dos outros, né? Porque todos eles tinham uma vida bastante desregrada nessa situação física, porque eles davam tanta importância ao que eles faziam, ao ideal, ao objetivo, ao conhecimento, que acaba, né? O próprio Kardec, quando estava já chegando mais assim no final da sua obra, ele foi alertado pelos espíritos para pegar leve, para descansar mais, para dormir mais, porque ele estava sobrecarregando o seu veículo físico. Então é assim que as coisas acontecem. Aquele que é apaixonado pelo que faz, aquele que é um gênio, que tem conhecimento, ele não sente falta de comer, ele não sente falta de dormir, porque o que dá alegria, prazer, é o que ele faz, é o que ele vai jogar aí
pelo mundo, né, de descoberta de coisas boas. Então, para ele isso não importa muito, importa o que ele está fazendo e o que ele vai deixar, né, a reputação que ele vai deixar. Então, isso é realmente maravilhoso. Então, para todos eles, os sonhos dos primeiros minutos do sono alimentavam a criatividade. Essa foi a inspiração para que um grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criasse o Dormio, um sistema para controlar o sono e aproveitar seu potencial criativo. E eles fizeram um laboratório acho que começaram com 6 voluntários para fazer essas experiências. Então, eles criavam alucinações hipnagógicas, que são o quê? Experiências perceptivas que acontecem na transição entre a vigília e o sono, ou seja, ao adormecer. Então, eles criaram situações que eles pudessem medir direitinho esse limite. E depois, aqueles voluntários contavam suas experiências. De 6 voluntários, 4 voluntários disseram isso aqui, ó. As ideias não vinham de mim, estavam apenas passando pela minha cabeça, relatou um dos participantes. Eu sentia como se estivesse em lugar nenhum, num tipo de espaço onde todas essas ideias existem. E fazia muito sentido essas ideias existirem nesse espaço, em lugar nenhum. Então, é quando a gente fala que não tem, é o universo, é o mergulho no fluido cósmico, com o nosso perispírito, com a nossa matéria do perispírito quintessenciada, que não tem limites de nada, né? Nós somos de lá, né? Desse ambiente. Então, eles entravam em algo que não era lugar nenhum, mas essas ideias estavam lá. Que ideias? Os espíritos estavam lá. As ideias são dos espíritos que se comunicam através do fluido cósmico, porque não tem boca para falar, nem ouvido para ouvir. Então, eu achei tão interessante esse depoimento desses 4 voluntários, né, dos 6, 4 fizeram essa observação. As ideias não vinham de mim. Estão vendo? Ó? Não vinham de mim. De quem que vinha? Né? Estavam apenas passando pela minha cabeça. Então, é a comunicação entre espíritos, entre um espírito e uma alma encarnada, emancipada pelo sono. Se eu sentia como se estivesse em lugar nenhum, que ele estava em lugar nenhum, que não é como a Terra, né? Ele estava em lugar nenhum, ele estava no universo, estava fora, na dimensão dos espíritos, mergulhado no fluido cósmico, num tipo de espaço onde todas essas ideias existem, porque todos os espíritos ali existem, né? Num tipo de espaço onde todas essas ideias existem, e fazia muito sentido essas ideias existirem nesse espaço, em lugar nenhum. Então, ele sentia o sentido que essas ideias faziam ali, né? Quer dizer, o espírito é a força viva do universo. É para lá que nós vamos, para essa dimensão, quando a gente deixar aqui o corpo. Isso não precisa nos fazer querer morrer, porque ninguém quer. Nós queremos ficar aqui, sabe por quê? Quanto mais tempo nós tivermos na nossa encarnação, mais oportunidade teremos de crescer, de evoluir, para poder ficar bem nesse espaço aí. Porque não adianta nada a gente sair daqui correndo, né, como alguns fazem, pela porta errada do suicídio ou da insatisfação, seja como for, porque a gente acha que suicídio é só aquele que bebe um veneno, que joga debaixo de um carro, que dá um tiro na cabeça, que se enforca. Não é só isso, não. Isso é extremo, né? Aquela pessoa também que vive sem alegria, sem felicidade, que vive sem vontade, né? Que vive reclamando de tudo, ela é suicida.
Porque nesses momentos ela está começando a mandar ordem para as suas células, que são como animaizinhos domesticáveis, porque nos atendem, para que elas não vivam. Porque isso aqui é uma droga, esse mundo é uma droga, para que eu estou aqui, não quero ficar aqui. Então é isso. Então é suicida também. Então é por isso que os próprios médicos, eu me lembro muito, quando eu li uma entrevista do Dr. Paulo Niemeyer, ele falando sobre o que fazer para prevenir doenças do coração. Aí todo mundo esperando, comer sem gordura, fazer exercício, foram citando essas coisas e ele aquecendo, lógico, porque isso é importante. Aí pararam, aí ele falou assim, mais nada? Aí todo mundo, doutor, nos diga, né? Aí ele falou assim, vocês esqueceram de algo importantíssimo, que sem isso, tudo que vocês falaram aí não vale a pena, não adianta. Felicidade ao viver, ser feliz, amar a vida, gostar de si, gostar dos outros, fazer ao próximo o que é bom para ele. Doutor Paulo Niemeyer, que se eu não me engano, acho que até é teu, se eu não me engano, não sei. Mas eu já ouvi até dizer. Então, olha só. Quer dizer, aquele que tem alegria realmente de viver, ele alimenta as suas células, ele sobe o seu sistema imunológico, ele não tem tantas coisas. Então não vai ficar doente? Claro que vai. Ele tem um karma para... Karma, eu não estou mais gostando muito dessa palavra, porque dá uma ideia ruim, né? Mas ele tem uma evolução para ser feita. Ele tem tarefas a cumprir quando ele fez a escolha das suas provas. Então, ele tem doenças que vão surgir para ele, independentemente da atitude dele aqui. Então, ser bom não adianta? Claro que adianta. Ajuda ele a passar pelo problema que ele tem que passar. Porque com a almofada fica melhor, né? Qualquer problema com a almofada fica melhor. Então, ele vai passar compreendendo a situação dele, ciente de que ele escolheu aquilo ali, porque aquele delito ele não fez hoje, mas ele fez em outras vidas. Então, se ele ficar otimista, se ele tiver que desencarnar daquilo, ele vai desencarnar. Mas não com sofrimento, de revolta, de horror, de raiva, nada. Ele vai fazer a parte dele, porque para a gente ser feliz, a gente não precisa estar saudável fisicamente. Há necessidade de estar saudáveis moralmente e espiritualmente, para conseguir superar o que o corpo vai passar, porque vamos passar. Então, quem tem fé vai passar o que tiver que passar. Me lembro muito também de uma entrevista do Roberto Carlos, quando a esposa dele estava bem mal, e aí o jornalista perguntou se ele tinha fé que a esposa ia ficar boa. Porque ele sempre foi muito religioso, né? Aí ele falou, claro que tenho. Eu tenho certeza que a minha esposa vai ficar boa. Vai ficar, porque eu sou um homem de fé. Eu tenho fé em Deus e Deus vai curar ela pela minha fé. Escutei isso. Aí eu falei, que seja assim, que esteja assim na escolha que ela fez, porque vai ser para ele uma decepção se não for, né? Ele vai ter dificuldade de entender. E foi o que aconteceu, né? Ela veio a desencarnar e ele ficou longe de tudo por mais um ano. Passou de um ano, aí depois, quando ele foi reaparecendo aos poucos, aí ele foi dando algumas entrevistas, o mesmo jornalista perguntou, Roberto, e aí? Como é que ficou a sua fé com a desencarnação da sua mulher? Ele falou, eu continuo sendo um homem de fé, mas agora com uma fé diferente, com uma fé mais pensada, mais raciocinada. E que fé é essa? Aquela que o Espiritismo nos ensina. Então, o fato de sermos felizes, de amarmos a vida, de termos fé, não vai nos isentar do que tivermos que passar. O que tivermos que passar, vamos passar. Mas vamos passar de uma forma mais lúdica, mais aceitável, mais grato a Deus, até pela oportunidade que Ele está nos dando de resgatar o nosso passado delitoso. Né? Isso chega perto do que os Espíritos falam que a gente tem que fazer? Perdoar o inimigo. Perdoar aquele que nos faz mal. Por quê? Porque ele está sendo instrumento para que as leis de Deus se cumpram na Terra. Não tem que ser, porque não precisa dele para isso. Mas ele é inferior, ele acaba sendo instrumento. Nós somos instrumentos para o bem ou para o mal. Então, o que acontece?
coitado, ele ainda vai ter que responder pelo que está fazendo. Mas, de certa forma, está nos ajudando a resgatar o passado que a gente tem de erros e de delitos, né? Então, essas ideias todas que a gente vê, que a gente sonha, nossa, eu sonhei com uma ideia, eu vou concretizar. Da onde vem isso? Vem dos espíritos encarnados, nosso anjo guarda que nos ajuda a desenvolver, né? E assim é a atividade durante o sono. O sono é a atividade da alma, desligada do corpo que está descansando e fazendo o trabalho que precisa fazer quando o espírito o deixa, né? Para aprender um pouquinho. Aí, os espíritos dizem, ó, isto é para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores, à terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. Está vendo? Que problemão que a gente arranja para a gente. Aí vem aquele, não, mas eu rezo toda noite. Eu toda noite, na hora de dormir, eu rezo para Deus, rezo para meu anjo guarda para me ajudar. Claro que ele ajuda. Independente até do nosso pedido, ele nos ajuda. Só que eu já comentei aqui e volto a comentar. O anjo da guarda nunca deixa de nos ajudar, mas interferir em determinados pontos que ele pode, porque ele não interfere no nosso livre-arbítrio, com determinados conselhos que ele nos dá, a gente tem que pedir. Mas por que ele não vai dar? Não, ele não está esperando isso. Ele não quer esse louro aí. Ele quer a nossa permissão. Ele quer que a gente permita que ele nos oriente. Porque ele é um espírito superior. Ele não é igual a nós, ele é um espírito superior. E os espíritos superiores não interferem no livre-arbítrio de ninguém. O espírito superior não interfere nas nossas escolhas. Agora, quando a gente pede ajuda, a gente está dando uma entrada para que ele nos aconselhe. Eu até falei na semana última que estivemos juntos, é igualzinho quando a gente tem um amigo que a gente não deu nenhuma deixa para ele ficar se metendo no nosso momento ali. Aí ele gosta da gente, ele nos ama, ele está vendo que a gente não está muito bem, que não está indo para o caminho muito legal. Aí ele chega e fala, fulano, presta atenção, você talvez não esteja enxergando isso, presta atenção. Aí essa pessoa que já não, né, que já está meio irritada, fala assim, aqui, alguém te deu permissão para você ficar se metendo na minha vida? Pois é, o anjo da guarda não vai falar isso, não vai dessa maneira, mas ele sabe quando ele deve interferir ou não, quando ele tem o nosso aval. Né? É igual aquele amigo que aí chega e fala assim, amigo, pensa bem, você acha que eu estou errado? Você acha que eu estou fazendo errado ou certo? Você está dando a deixa para ele te falar, para ele te ajudar. E o anjo da guarda espera isso de nós. Mas ele não nos deixa, ele nos orienta, mas ele não se mete no nosso livre-arbítrio. Por isso que às vezes acontece coisas que ele poderia evitar. E ele não evita porque a gente não permite. Já tivemos aqui, há umas reuniões aí atrás, na parte mediúnica, de um espírito que chegou para nos orientar, falando que a gente observasse melhor a nossa conduta, que muitas vezes eles querem nos ajudar, eles querem se aproximar, mas a gente não permite. Isso quer dizer o quê? As nossas vibrações não estão boas, eles não conseguem chegar. Então a gente tem que estar em constante vigilância. Por isso é que os sonhos, quando a gente sonha e é um sonho inteligente, a gente se beneficia com ele, é porque nós estávamos com um estado mental bom. Aí foi fácil adquirir aquele conhecimento.
Mas aquele que vai dormir com raiva do mundo, maquinando uma vingança para o dia seguinte, não vai conseguir alcançar nenhuma orientação boa. Né? Então a gente, mas reza para ter uma noite boa, não vai ter. Porque ele não está se proporcionando, ele não está se permitindo isso. Então, quando a gente pede ajuda ao anjo da guarda, a gente permite que ele nos ajude. Então, tem que pedir. Por isso que a prece é importante, né? E nós precisamos querer também fazer as coisas direitinho, né? Bem, e o que engendra a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis, é que sentimos do fundo do coração que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. Isso quando a gente se emancipa e depara com grupos que ou são muito afinizados conosco, ou a nossa atitude durante o dia nos levou a ser imantado a grupos que estão com atividades que nós não aprovamos, mas fomos atraídos por lá por causa das nossas atividades durante o dia que nos levaram para lá. Por causa de conduta desalinhada. Então, isso, a nossa noite vai sempre refletir o dia que nós tivemos. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, parece que eu não consegui dormir. Pesadelo a noite inteira, uma confusão, uma coisa que eu não sei explicar. Isso pode ser até de alimentação pesada. Porque quando a gente se alimenta de forma muito pesada, próximo de dormir, o estômago fica muito cheio. Aí a organização física não consegue fazer o trabalho dela direito. E com essa indisposição, a alma não se emancipa, ela não sai. Porque o organismo não está bom, está dando problema, está causando dor, a alma está ali. Ela não consegue se desligar, ela não consegue se desprender. Então parece que ela fica a noite inteira naquela luta de querer sair e não consegue sair. Aí é aquele pesadelo que a pessoa tem, acorda, dando graças a Deus de ter acordado do pesadelo. Então, ou então, projeção, vibração inferior, que leva aquela alma a se projetar para aqueles grupos infelizes, com atividades ruins, e que ela vai presenciar. Agora, o que levou ela para lá? Imantação através da vibração baixa. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, o nosso trabalho tem que ser feito. Quando vier um pensamento ruim, olha, todos nós temos. Quem não tem, nós somos espíritos inferiores aqui, senão a gente nem estava mais nessa terra. Então, somos espíritos cheios de vaidade, cheios de egoísmo, de orgulho, de ciúme, de tudo. A gente tem que reconhecer isso, a gente é assim. Às vezes a gente fala, gente, por que Deus permite que reencarnem, né, espíritos tão malvados, destruidores, para destruir o planeta? Olha, por que Deus permite? Deus permitiu a nossa vinda também. E somos santos? Não. Somos inferiores também. Pode não ser na qualidade daquele lá, com todos aqueles defeitos dele, mas a gente também não é perfeito, e, no entanto, a gente está aqui. Então, essa é uma oportunidade, somos todos filhos de Deus. Deus não vai dar mais a um ou a outro, por isso que a gente fala, Deus não presenteia ninguém, Deus não está nada de presente. Quando se fala em eleitos de Deus, e eu gosto sempre de falar sobre isso, para interpretar essa frase direitinho, não é que Deus elege um ou outro para ser feliz, não. Ah, porque ele é um eleito de Deus. Jesus foi um eleito de Deus. Pior quando fala que é filho único. Se ele é filho único, a gente é filho de quem? Né? Então, pior do que ser eleito de Deus é falar que ele é filho único. Mas Jesus, eleito de Deus, é eleito de Deus. Tanto é eleito de Deus que ele deu uma tarefa importantíssima para ele, que foi coordenar um planeta. Agora, por que ele era eleito? Porque ele trabalhou para ter conhecimento intelectual e espiritual, evolução moral. Ele
estava com as asas equilibradas da inteligência e da moral. Então, aí ele passa a ser eleito de Deus. Todos nós somos eleitos de Deus, né, quando fazemos a nossa parte e adquirimos aquilo que tem que se adquirir, inteligência e moralidade. Aí sim, eleito quer dizer merecedor de trabalho grande, missão. Como é que Deus pode me dar uma missão de ser anjo da guarda de alguém, se eu tenho orgulho, vaidade, ciúme, inveja? Que anjo da guarda que eu vou ser? Alimentar essas coisas no meu tutelado? Claro que não. Por isso que o nosso anjo da guarda é um espírito bom, um espírito que não tem mais isso. Por isso ele tem moral para falar para a gente, para orientar e falar, não faz isso, não faz assim, porque isso aí está errado, né? Então, a gente precisa pedir ajuda para ele, né? Então, esses encontros que a gente tem na dimensão espiritual podem causar muita empatia ou pode causar uma insatisfação enorme, dependendo do grupo com o qual nós estamos atuando no desligamento do corpo. Bem, e ainda, o que explica a indiferença? Pois não procuramos fazer novos amigos quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso o que faz que os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar-se entre vós. Se o espírito ao reencarnar, que já é um sofrimento, dói muito mais na alma nascer do que desencarnar. Porque quando a gente nasce, quando nós vamos reencarnar, fizemos um plano evolutivo ali para nós. Traçamos um sistema evolutivo que a gente tem que dar conta. Escolhemos as provações e as expiações baseadas nos erros passados, para cumprir, para saldar essa dívida grande aí. Aí o espírito fez a sua escolha, foi aprovada, ele é comunicado que ele vai reencarnar. Comunica-se que ele vai precisar de reencarnar. Aí começa a ansiedade. O medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou poder fazer tudo que eu escolhi? Será que eu vou dar certo? Será que eu vou sair vitorioso? Né? Será que eu vou conseguir superar os problemas da família na qual eu vou nascer? Porque não são nossos amigos todos. A família é a união, ou melhor, a reunião de espíritos, afetos e desafetos, amigos e inimigos. Então o espírito tem tantas dúvidas, que ele tem medo de vir. Porque ele não sabe se ele vai dar certo, e ele sabe que ele tem que dar certo. Então vai ser difícil, é uma tarefa difícil. Aí ele vem. Quando ele sai daqui, o único medo dele não é de morrer. Ele não tem medo, ninguém tem medo de morrer. Nós não temos medo de morrer. Porque a gente sabe que morrer não dói. Porque a gente já morreu. Quer dizer, nós nunca, o corpo. Nós já tivemos muitos corpos que já morreram. E muitas idas e vindas, porque somos espíritos errantes. Então a gente desencarna, a alma desencarna, e ela sabe que ela vai voltar para casa. Ela sabe disso. Então ela não sofre por essa razão. O único medo que a gente tem, que a gente atribui ao medo da morte, é o medo de prestar conta para a consciência, porque não tem ninguém lá com o dedo em risco nos apontando, que esse juiz é a nossa consciência, que a gente não vai poder se esconder mais atrás de um corpo físico. Então fica tudo desnudo, tudo ali aberto. Ninguém consegue esconder mais nada de ninguém. Então esse medo a gente tem. E isso acontece após a morte, que a gente deixa o corpo físico, uma armadura, fica aqui, adentramos a dimensão espiritual,
aonde somos vulneráveis para os outros espíritos, né? Então vai depender da nossa vibração. E quando a gente começa a lembrar, depois do estado de perturbação que a morte causa, né? Porque são dezenas e dezenas acoplados a um corpo físico, que o perispírito une o espírito ao corpo molécula por molécula, e só há separação por ocasião da morte. Então a gente está, a alma, né? Quando eu digo a gente, a alma, nós, espíritos, estamos ali, naquele corpo físico, dezenas de anos. Então, quando a gente desencarna, o espírito, a alma desencarna, a gente chega na dimensão espiritual com muita ainda imantação com o corpo, com a vida que levamos, com os nossos afetos, desafetos, fica tudo, é um tumulto. Aí, passando esse período da perturbação, que a gente chama a passagem, né? A gente não completou, até completar a passagem total, a gente fica perturbado. Completando, passando isso, a gente cai na nossa realidade. Aí nós estamos aptos a fazer o balanço da vida que a gente levou. Ali a gente começa a prestar conta para a consciência. Aqui a gente mantinha ela fechadinha, mas lá não tem isso. Lá a gente começa a ver o que fez, aí a gente sabe da realidade, fala, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Preciso resgatar. É um item que vai lá para a agendinha virtual, né? E assim a gente vai prestando conta à consciência. Isso dói. Isso dói quando a gente deixou de fazer aquilo que tinha que fazer para um espírito que era um amor na nossa vida, mas a gente não lembrava. Isso acontece muito. Então, o medo que a gente tem da morte é o medo da prestação de conta para a própria consciência. É o julgamento que nós fazemos por nós mesmos, né? Isso é que dói. Então, que a gente continue levando a nossa vida dentro das leis divinas, no que a gente puder, porque Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, sabe muito bem do que a gente ainda não é capaz de alcançar, mas sabe também do que é que a gente é capaz e que a gente não está colocando em prática, mas é capaz. Entendeu? Então, isso é importante para a gente fazer, para que a gente possa entender que, através do sono, a gente ensaia a morte. Se os nossos sonhos são bons, se são sonhos agradáveis, a gente está aí num caminho bom. Mas se a gente tem sonhos constantes que não são bons, vamos melhorar a nossa vibração, porque ela é responsável por isso, né? Então, na semana que vem, continuaremos aí, ó, com esse slide aí, e vamos estudando essa emancipação da alma, que tem muita coisa pela frente. Tem o sonambulismo, tem a dupla vista, tem muita coisa boa para a gente aprender sobre emancipação da alma. Muita paz para todos.